Tânia viveu momentos assustadores ao fugir de casa, mas aquela noite escura trouxe ensinamentos profundos. Vamos ouvir? Olá, bem-vindo ao nosso canal Quer uma História? E a história de hoje se chama Noite de Descobertas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar a sua curtida. Vamos à nossa história. Era noite e Tânia contemplava a sombra que sua própria rebeldia lançava sobre sua vida. Ela estava parada diante do espelho, os cabelos castanhos caindo desarrumados sobre os ombros, o olhar fixo em seu reflexo. A festa de Léa, a garota mais popular da escola, era o assunto principal entre seus colegas de classe. Todos pareciam empolgados comentando sobre o evento que aconteceria naquela noite. Para Tânia, aquilo representava uma oportunidade de se encaixar, de finalmente se sentir parte de algo maior. Porém sua mãe, uma mulher amorosa mas excessivamente protetora, via a festa de Léa como um perigo em potencial. O quarto de Tânia estava uma bagunça, reflexo do conflito que fervilhava dentro dela. Cartazes de bandas rock adornavam as paredes, enquanto livros empilhados formavam pequenas torres no chão. O som de uma música agitada ecoava do rádio, mas a mente de Tânia estava em outro lugar. Ela sabia que sua mãe nunca aprovava as festas da turma. Sempre dizia que Léa era uma má influência e que aquelas festas eram regadas a álcool e más decisões. Mas aos 15 anos Tânia estava ansiosa por um gostinho da liberdade que todos seus amigos pareciam estar experimentando. Toda aquela tensão havia se acumulado durante semanas, até que naquela tarde explodiu em uma discussão acalorada entre mãe e filha. Gritos foram trocados, palavras ásperas foram ditas e lágrimas de frustração escorreram dos olhos de Tânia. Sentada aos pés da cama desfeita, Tânia olhava para a janela. O céu ganhava tons mais escuros, e a festa de Léa se aproximava cada vez mais. Ela sabia que não poderia simplesmente ignorar o convite. Era sua última oportunidade única de ser aceita pelo grupo e de provar para sua mãe que podia se virar sozinha. Com um suspiro profundo ela se levantou e encarou novamente seu reflexo no espelho. O rosto pálido estava marcado pelas lágrimas, mas seus olhos transmitiam determinação. Tânia estava decidida a enfrentar sua mãe e a própria rebeldia, mas não imaginava que essa decisão a levaria a uma noite repleta de reviravoltas e descobertas que mudariam sua vida para sempre. A noite havia caído sobre a cidade quando Tânia, com o coração disparado e a mochila nas costas, colocou em prática a decisão de fugir de casa. A discussão com sua mãe a deixará nervosa mais cedo, mas também determinada a provar sua independência. Com um passo decidido, ela abriu a porta do quarto temendo que qualquer barulho pudesse atrair a atenção de sua mãe. Caminhando furtivamente pela sala de estar, Tânia alcançou a porta de entrada e com um movimento cuidadoso a abriu. A noite lá fora estava escura e silenciosa e uma brisa fresca tocava seu rosto. Ela se sentia ao mesmo tempo excitada e aterrorizada por estar prestes a tomar essa decisão radical. Com um passo firme e determinado, Tânia saiu de casa e começou a vagar pelas ruas da cidade. A rua estava deserta, apenas alguns gatos vadios cruzavam seu caminho e as luzes das casas lançavam uma luz suave e acolhedora. Mas Tânia não estava interessada na sensação de conforto. Ela queria provar para si mesma que podia se virar sozinha. A cada esquina, ela se afastava ainda mais de casa, sentindo a liberdade crescer dentro dela. A festa de Léa era seu destino, um local onde ela poderia ser quem quisesse longe das regras e da supervisão materna. Mas a sensação de adrenalina que a impulsionava começou a ser substituída pela realidade das ruas escuras e desconhecidas. À medida que o tempo passava, Tânia começou a se sentir vulnerável. As sombras pareciam se estender e ela não tinha um plano além de chegar na festa.
As histórias que ouvirá sobre perigos noturnos começaram a ecoar em sua mente e ela se perguntou se havia tomado a decisão certa. As horas passaram e o cansaço começou a pesar em seus ombros. A casa da colega, que podia ser alcançada rapidamente de carro, estava a muitas horas de caminhada de distância e ela não tinha percebido isso antes. Tânia não tinha um lugar para ir e o medo começou a se instalar em seu coração. Tudo o que ela queria era voltar para casa, para o aconchego de sua mãe, mas o orgulho a impedia de dar meia volta. O que Tânia não sabia naquela noite era que sua fuga a levaria a um encontro inesperado que mudaria completamente o curso de sua jornada e a faria questionar suas escolhas e prioridades. Enquanto ela continuava a vagar pelas ruas escuras, o destino estava pronto para lançar seu próximo desafio. Tânia continuou a caminhar pelas ruas escuras, a noite parecendo se estender indefinidamente à sua frente. Ela começou a se sentir cada vez mais perdida e isolada, lamentando a decisão, que agora parecia ter sido impulsiva, de fugir de casa. O medo se enraizava em seu peito e ela desejava mais do que nunca que sua mãe estivesse lá para protegê-la. Enquanto ela passava por uma ruela estreita e pouco iluminada, um som distante chamou sua atenção. Era uma melodia suave tocada em um violão. Tânia seguiu o som, curiosa e cautelosa ao mesmo tempo. Ela finalmente chegou a um pequeno beco onde viu um jovem sentado no chão tocando violão com habilidade. Ele tinha cabelos escuros e olhos profundos que pareciam esconder segredos. O rapaz não percebeu a presença de Tânia até que ela se aproximou um pouco mais. Assustado, ele parou de tocar e olhou diretamente nos olhos dela. Seus olhares se encontraram e um momento de silêncio tenso se seguiu. Então o rapaz quebrou o silêncio com um sorriso gentil e disse: "Você está perdida, não está?" Tânia não sabia o que dizer. Ela se sentia vulnerável e indefesa, mas algo no rapaz a tranquilizou. Talvez fosse a maneira como ele a olhava, como se entendesse a confusão que ela estava passando. Ela sentiu com a cabeça sem conseguir pronunciar uma única palavra. O rapaz colocou o violão de lado e se levantou. Ele se aproximou lentamente de Tânia e estendeu a mão para ela. Com hesitação, ela aceitou a mão dele como cumprimento. "Eu sou Lucas, e você?" ele disse sorrindo novamente. Tânia, ela murmurou, sentindo-se um pouco mais à vontade na presença dele. Lucas explicou que era um músico que muitas vezes tocava nas ruas da cidade para ganhar dinheiro para ajudar com as despesas em casa. Ele compartilhou um pouco de sua história, suas lutas e sonhos. À medida que conversavam, Tânia começou a se abrir para ele, compartilhando suas razões para ter fugido de casa naquela noite. O encontro com Lucas foi inesperado, mas trouxe consigo uma sensação de conexão e compreensão. Eles compartilharam histórias, sonhos e segredos, formando um vínculo único naquela noite escura. Tânia começou a questionar suas prioridades e percebeu que talvez a festa de Léa não fosse a coisa mais importante em sua vida naquele momento. À medida que a noite avançava e Tânia compartilhava histórias com Lucas, uma sensação de calma e entendimento começou a envolvê-la. Ela já não se sentia tão perdida nas ruas escuras da cidade e a presença de Lucas a tranquilizava de uma maneira que ela não esperava. Sentados no chão do beco, Tânia e Lucas conversavam sobre suas vidas, sonhos e medos. Tânia percebeu que Lucas tinha suas próprias lutas e desafios. Ele contou sobre sua paixão pela música e como tentava ganhar a vida tocando nas ruas, sonhando em um dia lançar suas próprias músicas. Aquela noite parecia ser um capítulo inesperado em suas histórias, um momento que os unia de maneira única. Conforme as horas passavam, a festa de Léa se tornava cada vez menos importante para Tânia. Ela começou a questionar suas escolhas e prioridades. O que ela realmente estava buscando naquela festa? A aceitação de seus colegas?
A sensação de liberdade? Ela percebeu que na busca por independência havia se perdido no caminho. Lucas ouviu atentamente as dúvidas e reflexões de Tânia, oferecendo apoio e conselhos. Ele a incentivou a seguir seu coração e não tomar decisões baseadas apenas na pressão social. Tânia começou a compreender que a verdadeira independência estava em tomar decisões conscientes e alinhadas com seus valores e desejos. Enquanto o dia começava a clarear, a conversa entre Tânia e Lucas se tornava mais profunda e significativa. Eles compartilharam momentos de risos e até mesmo algumas lágrimas. Tânia percebeu que mesmo em meio à escuridão da noite ela havia encontrado uma luz, uma conexão humana genuína que a transformava. Por fim, Tânia tomou uma decisão. Ela não tinha ido à festa de Léa. E voltaria para casa, para sua mãe, e tentaria explicar o que estava passando em seu coração. Ela estava pronta para enfrentar as consequências de suas ações, mas também estava determinada a construir uma relação mais saudável e compreensiva com sua mãe. Enquanto caminhavam pelas ruas vazias em direção à casa de Tânia, ela olhou para Lucas e disse: "Obrigada por estar aqui nesta noite. Você me ajudou a ver as coisas de uma maneira que eu nunca imaginei." Lucas sorriu e respondeu: "Às vezes é nas noites mais escuras que encontramos as estrelas mais brilhantes." Quando finalmente chegaram à porta da frente, Tânia hesitou por um momento antes de girar a maçaneta. O que ela diria à sua mãe? Como explicaria sua fuga impulsiva e sua mudança de perspectiva? Ela estava pronta para enfrentar qualquer reação, desde a raiva até a preocupação. Ao entrar na casa, Tânia foi recebida pelo olhar aliviado e preocupado de sua mãe. Os olhos da mulher estavam inchados de tanto chorar e Tânia percebeu que suas ações tinham causado muita dor. Sua mãe a abraçou apertado, sem conseguir pronunciar uma palavra. As lágrimas escorriam pelo rosto de ambas e Tânia sentiu um aperto no peito por ter assustado tanto sua mãe. Com a voz trêmula, Tânia começou a explicar o que havia acontecido naquela noite. Ela compartilhou suas dúvidas, suas reflexões e as lições que havia aprendido com Lucas. Sua mãe ouviu atentamente e Tânia viu em seus olhos uma mistura de compreensão e alívio. Finalmente sua mãe falou. Ela admitiu que estava com medo de perder Tânia e que a proteção excessiva era uma forma de expressar seu amor. Ela também confessou que cometeu erros em sua abordagem ao não ouvir os desejos de Tânia e tentar controlar sua vida. Naquele momento, mãe e filha chegaram a um entendimento mútuo. Elas choraram juntas, compartilhando suas emoções e reconhecendo que precisavam mudar a maneira como se relacionavam. A noite de descobertas de Tânia havia trazido à tona uma compreensão mais profunda e um novo começo para a relação delas. Tânia percebeu que a festa de Léa ou de qualquer de seus colegas já não eram importantes para ela. O que importava era a conexão e o amor que compartilhava com sua mãe. Ela não precisava buscar a aceitação de seus colegas de escola em festas ou comportamentos rebeldes. Ela já tinha tudo o que precisava em casa. O relacionamento entre Tânia e sua mãe se transformou naquele dia. Elas concordaram em se ouvir mais e a tomar decisões juntas. Ter perdido a festa de Léa parecia uma lembrança distante, uma escolha que a Tânia antiga faria, mas não a Tânia transformada que estava pronta para abraçar a vida com sabedoria e amor. A noite de descobertas havia chegado ao fim, mas as mudanças que trouxeram as vidas de Tânia e sua mãe estavam apenas começando. Elas aprenderam que o amor e a compreensão poderiam superar qualquer desafio e que juntas poderiam enfrentar o futuro com coragem e união. E assim, enquanto o sol brilhava no céu, mãe e filha abraçaram a promessa de um novo começo, fortalecidas pela experiência que compartilharam e prontas para enfrentar o que a vida lhes reservava. Você tem alguma história parecida com essa? Compartilhe nos comentários abaixo e, se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal para ver as próximas histórias.